O Band News na área da Rádio Band News FM já terminou. Arthur Kovler está comigo aqui para falar um pouco de futebol. Arthur, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, a gente começa falando do Flamengo, que está na final da Libertadores, depois de um placar impressionante, 5-0 contra o Grêmio. O que mais chamou a atenção naquele jogo, Arthur? O placar, acho que nem o torcedor mais confiante do Flamengo esperava que fosse uma vitória da maneira como foi. E o detalhe é que todos os torcedores, se você observar a rede social, a forma como o Flamengo vem jogando, o time encaixado, o time do Flamengo tem química, todos os jogadores sabem exatamente o que tem que fazer em campo. O Jorge Jesus acertou esse time do Flamengo. O Flamengo acabou virando referência para os outros torcedores, para as críticas de outros torcedores para o próprio time. Nas redes sociais eu vi torcedor do Atlético Mineiro, do Corinthians, memes com relação ao Fábio Carille, que tem fama de retranqueiro, por exemplo, para citar uma equipe. Mas o Flamengo tem virado sinônimo de bom futebol. Muita gente já comparando outros times como o Palmeiras de 96, que apresentavam um futebol para cima, sempre atacando, buscando o gol do adversário. O Flamengo ontem não cozinhou o galo, né? Não se aproveitou do resultado e da vantagem que já tinha. O Flamengo foi para cima, ainda mais no segundo tempo, então foi um resultado que não dá para questionar. Não dá para questionar. E o Flamengo, na minha opinião, apesar de o River Plate ser bicampeão da Libertadores e nós vamos ter uma final com um jogo único, eu acho que o Flamengo é favorito pelo futebol que vem jogando e os argentinos já estão com medo, pelo que a gente pode notar no noticiário de Buenos Aires, por exemplo, os principais diários esportivos. Há muita preocupação do River Plate com relação a este Flamengo. Eu vou chegar ao River Plate, eu só queria trazer um pouco dessa discussão do que o Renato Gaúcho falou no pós-jogo. Sim. Ele falou que o Grêmio perdeu por 5 gols de falhas do próprio Grêmio. E que ele até brincou, né? Falando que hoje, no caso, durante o jogo, até uma mulher grávida faria gol no Grêmio. Ele já usou essa mesma comparação outras vezes quando era técnico também, de falar que uma mulher grávida faria gol no time dele. Você acha que realmente o Grêmio falhou nos 5 gols? Dá para apontar um culpado? Ou a gente tem que parar um pouco com isso e elogiar também o outro lado, falar que o outro lado jogou tão bem que anulou? Com certeza. Por exemplo, em um dos gols do Flamengo, o Kahneman dá um carrinho que ele erra o tempo de bola. Só que é fácil falar. Depois, agora, né? Depois todo mundo consegue fazer uma análise e falar depois é muito fácil. Então ele tentou dar um carrinho que normalmente você dá quando você tem certeza que você vai chegar na bola. E não foi o caso porque acabou saindo o gol do Bruno Henrique logo em seguida, o primeiro do Flamengo. Agora, o chute do Gabriel Gabigol, ele não teve mérito naquele chute. Não é qualquer um que acerta um chutaço daquele. Os gols de cabeça do próprio Rodrigo Caio, que fechou a conta para o Flamengo, é mérito de posicionamento, de treino. Com certeza o Jorge Jesus trabalhou a equipe do Flamengo, exatamente. Não é qualquer um que acerta esse gol. Então, para mim é mais mérito da equipe do Flamengo. E é claro que depois que você toma o terceiro gol, a moral vai lá embaixo, né? Então, os jogadores já estavam entregues, os jogadores do Grêmio. Eu procuro valorizar e dar mérito para o Flamengo, que vem apresentando, não é de hoje, um bom futebol. É claro que há falhas, mas vamos valorizar o bom futebol, né? Pois é. É melhor para todo mundo. Sempre é melhor para todo mundo. E ele também está defendendo um pouco o próprio elenco, né? Acho que a postura do Renato Gaúcho é de defender os próprios atletas para não deixar o clima ficar ainda mais pesado em Porto Alegre. Você falou do River. O River tem o Marcelo Galhardo no comando, que já é o maior treinador da história do River Plate. Tem 3 temporadas, indo para a 4ª agora, 2 finais de Libertadores, foi campeão, batendo Boca Juniors ano passado também, um jogo sensacional, com muita polêmica, diga-se de passagem. O jogo teve que parar no Santiago Bernabéu, né, no estádio do Real Madrid, porque na Argentina não tinha condições de fazer esse jogo. Exatamente. E o que esperar desse River, que tem Lucas Prato, por exemplo, que tem o Galhardo também? É um River que eu observei no jogo La Bombonera muito paciente, muito frio na forma de jogar, né? Como, por exemplo, a gente discutia no próprio Band News na área, o Boca Juniors do Palermo, do Riquelme e do Bianchi, que era o principal treinador da época mais recente em que o Boca Juniors conquistava tudo. 4 Libertadores, né? O time do Boca Juniors era um time muito frio. E os times argentinos que se dão bem na Libertadores geralmente são times frios e que às vezes jogam melhor fora de casa do que dentro de casa, né? O Boca Juniors, por exemplo, eliminou o Palmeiras aqui, jogando no Morumbi lotado, com a torcida fazendo pressão. Foi para os pênaltis, o Palmeiras não perdeu, é verdade, mas conseguiu eliminar, uma frieza absurda. E o Galhardo,
pode ser tricampeão da Libertadores. E são números absurdos. É um técnico que tem história como jogador, era ídolo como jogador e agora é ídolo como técnico. Se eu não me engano, é a 14ª final em 4, 5 temporadas. É um número absurdo. Então, a cada temporada são 3 títulos. Ou são 3 decisões para o Galhardo. Então, ele tem controle absoluto deste River Plate, que para muitos é a equipe mais organizada. E é a equipe mais organizada. O Flamengo é recente, esse sucesso do Flamengo. Do River Plate não é recente. Então, com certeza, o Galhardo tem inteligência para tentar neutralizar os pontos fortes do Flamengo e conseguir, num jogo único, tentar surpreender esse Flamengo que tem encantado o futebol brasileiro, pelo menos. E pegou o River na 2ª divisão, hein? O Galhardo pegou o River na 2ª divisão e colocou o River dessa forma aí. Tem ingressos já começando a ser vendidos ou não tem ainda? Devo preparar meu bolso ou posso esperar um pouco mais, Arthur? Então, para o torcedor, são 12.500 ingressos para cada torcida, né? A Conmebol hoje divulgou as informações para os torcedores. A venda começa no dia 30 de novembro, próxima quarta-feira, pelo site oficial da Conmebol. Então vai ser aquela corrida de atualizar da F5 no computador e tentar comprar esse ingresso, porque a concorrência não só aqui, mas na Argentina também. Então tem muita gente comprando passagem sem saber se terá um ingresso para acompanhar essa partida. Então, são 12.500 ingressos para a torcida do Flamengo, 12.500 ingressos para a torcida do River Plate. As vendas começando no dia 30, no próximo dia 30, agora quarta-feira. 47 mil a capacidade total do Estádio Nacional em Santiago. Então, vai ser aquela corrida por um ingresso. Eu acho que muita gente vai ficar sem ingresso. E as passagens aéreas, nas redes sociais, teve torcedor que 2 dias antes do 5-0 tirou uma foto, a passagem ali por R$ 1.800 para Santiago, hoje triplicou o preço. Em alguns prints que acabaram dando ali, R$ 7.000. Então, prepare o bolso, né? E os ingressos saindo por $80, dá mais ou menos R$ 320 cada ingresso. Pois é. Estou com o computador aqui do lado já para o F5. Boa sorte. Puxado, hein? Bom, eu vi muita gente falando, Arthur, que o Flamengo, dessa forma de jogar, se tornou mais atraente do que a própria seleção brasileira. Nesta sexta tem convocação da seleção brasileira. O que esperar do time de Tite agora? A última convocação neste ano do técnico Tite, que não tem encantado. O Brasil vem de dois amistosos contra Senegal e Nigéria. Os dois empataram 1-1. O Brasil terá um amistoso contra a Argentina, que será no dia 15 de novembro na Arábia Saudita, e depois, dia 19, a Coreia do Sul, em Abu Dhabi. E algumas dúvidas: o Alisson, recuperado de lesão, deve voltar a ser o goleiro titular da seleção brasileira. Temos o Neymar, que provavelmente não será convocado porque está lesionado, né? O Paris Saint-Germain continua fazendo o trabalho de recuperação, então não conte com o Neymar. E a principal dúvida é saber, vai convocar jogadores do Flamengo ou não vai? Eu acredito que não vai convocar para não atrapalhar o planejamento da final da Libertadores, mas assim, muita gente gostaria de ver o Gerson, por exemplo, e o Tite ainda não convocou esse atleta. Então, como é que o Gerson poderia atuar dentro da seleção brasileira? Porque do meio-campo do Flamengo tem se destacado junto com o William Arão, o Everton Ribeiro. Então, será que o Tite vai convocar alguém do Flamengo? Será que vai ter chiadeira? Normalmente tem, porque as datas FIFA não tem representado muito com relação à seleção brasileira. E a preparação para as eliminatórias do ano que vem, começam as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Para encerrar, temos mais um minutinho. A FIFA anunciou mudanças no Mundial de Clubes, que agora pode ser de 4 em 4 anos e a partir de 2021 terá 24 clubes. Sim. Ficou inchado, ficou de bom tamanho, se tornou mais atraente do ponto de vista esportivo, do ponto de vista econômico. O que você acha? A escolha pela China, que é um mercado bom para o futebol, né? A China tem equipes, vem tentando melhorar o futebol. Recentemente, inclusive, teve que recuar com relação aos jogadores estrangeiros, a limitar a participação de jogadores estrangeiros, até porque o mercado chinês, quando chega para comprar um jogador, para buscar a transferência de um jogador, geralmente não dava para concorrer. Então, houve uma mudança nas regras, o mercado chinês crescente, então acho que a FIFA está interessada na parte financeira. Agora, é uma tentativa, primeiro, não haverá mais Copa das Confederações, porque na avaliação da FIFA, os torcedores perdiam o interesse numa competição disputada um ano antes da Copa do Mundo, e me agrada o formato, né? É um formato parecido com uma Copa do Mundo, só que com
com clubes. A crítica é de que com esse formato, com a diferença técnica que existe entre times europeus e times brasileiros, e times sul-americanos, por exemplo, dificilmente a gente vai ver um sul-americano ganhar uma competição, um mundial. Eu acho que é muito mais complicado, porque é um jogo só, Corinthians e Chelsea, Internacional e Barcelona, a gente já observou que um jogo só dá para ganhar. Agora, numa competição em que a gente não sabe também quais serão os critérios de escolha das equipes, cada confederação acho que vai definir ainda, eu acho que é bem mais complicado para um sul-americano conquistar um título. Mas o Mister já avisou que o Flamengo pode brigar entre os G6 lá do Campeonato Inglês, hein? Estão deixando a gente sonhar, Arthur. Estão deixando a gente chegar. Flamengo. Boa noite para você, obrigado. Tá confiante, hein? Eu que agradeço.